Olá, queridos estudantes. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: transformações e conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria, detalhamento, substâncias e misturas, tipos de misturas e separações. Então, vamos à nossa aula. Vamos iniciar nossa aula com essa pergunta. A água da torneira é a ideal para o consumo? O que você acha? Será que a água da torneira ela tem impurezas? Para tirar essa dúvida, vocês vão assistir esse vídeo e esse vídeo vai mostrar para você que é possível sim tomar água da torneira. Vamos assistir? Água da torneira é a ideal para o consumo? Se a sua casa é abastecida com água tratada, não existe problema em consumir a água da torneira para cozinhar ou beber. As principais etapas de tratamento de água são: primeira etapa, captação. Nessa primeira etapa, a água ela passa por um gradeamento, sistema de grades, que impede a entrada de elementos sólidos contidos na água, como folhas, galhos e troncos. Segunda etapa, adução. Transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição, normalmente por meio de bombas que levam a água captada até a estação de tratamento de água. Terceira etapa, coagulação. Nesta etapa, acrescenta-se à água coagulantes químicos. No Brasil, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio. Quarta etapa, floculação. A água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante. Depois, o sistema é agitado lentamente, permitindo o contato entre as partículas. Quinta etapa, a decantação, que é basicamente o ato de separar por meio da gravidade os sólidos sedimentáveis que estão contidos em uma solução líquida. Os sólidos sedimentam no fundo do decantador, de onde acabam sendo removidos, como lodo, enquanto o efluente livre dos sólidos decanta. Sexta etapa, filtragem. A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração, que consiste em passar a água através de filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, capazes de reter os flocos que passam sem decantar-se, ou outras impurezas. Sétima etapa, desinfecção. É feita uma última adição de cloro no líquido antes de sua saída da estação de tratamento. Ela garante que a água fornecida chegue isenta de bactérias e vírus
até a casa do consumidor. A água recebe adição de cloro, flúor e controle do pH. E a oitava etapa é a reservação. A água é armazenada em reservatórios com duas finalidades: manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas, como as que ocorrem nos períodos de calor intenso ou quando durante o dia usa-se muita água ao mesmo tempo. Então, o que nós acabamos de assistir nesse vídeo foram os processos de separação de impurezas que nós podemos encontrar na água pura. E é o nosso assunto de hoje. Então, vamos aí conhecer outros processos de separação de misturas. Vamos lá? Eu quero que vocês observem comigo esse mapa mental, né? Existem, gente, dois tipos de separações de misturas, para misturas homogêneas e heterogêneas, tá bom? Então, quando eu quero separar uma mistura homogênea, eu não uso a mesma técnica da mistura heterogênea, tá? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, nós vamos falar sobre a separação de misturas heterogêneas, ok? Então, o que é uma mistura? Em primeiro lugar, é a união de duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho um sistema, e nesse sistema eu tenho mais de uma substância química, eu já tenho uma mistura, tá bom? E essas misturas, elas podem ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma mistura heterogênea, é aquela que você, a olho nu, consegue visualizar. Geralmente, ela forma fases. E eu tenho as misturas homogêneas, são aquelas que, quando você olha, você não consegue ver as fases, porque elas se misturam. Você olha assim, ela como sendo uma uniforme, né? Uma única fase. Observe que, para separar componentes de uma mistura heterogênea, eu utilizo a filtração, a decantação, a catação, separação magnética e a sublimação. Agora, professora, como é que eu sei que eu vou usar um desses métodos? Isso vai depender do estado físico desses componentes, é muito importante. E temos a mistura homogênea. Na mistura homogênea, eu utilizo a destilação ou a evaporação, sendo que a destilação ela pode ser do tipo simples ou do tipo fracionada, tá certo? E agora vamos falar sobre esses processos das misturas homogêneas. Os processos de separação de misturas homogêneas, elas são técnicas que são utilizadas para isolar os componentes de uma mistura, em que as substâncias elas estão uniformemente distribuídas, formando uma única fase visível. Ou seja, esses tipos de técnicas que eu vou apresentar para vocês, eu só utilizo para separar as misturas homogêneas, tá bom? Elas não conseguem separar misturas heterogêneas. Então, eu tenho aqui, gente, uma imagem, né? Você já parou para pensar como é que a gente consegue obter o sal de cozinha? O sal de cozinha é o quê? Ele é utilizado, né, nos mais diversos temperos, ele tem uma grande participação na cozinha, ele pode chegar na nossa casa de forma como ele é consumido, né? Ou seja, é necessário que haja um processo de separação da água, porque o sal ele é obtido, gente, através da água do mar, né? Então, o procedimento para separar o cloreto de sódio, ele é bem simples. O que acontece? O líquido, né,
pego, né, retirado uma determinada quantidade de água do mar, e eles são colocados assim em recipientes, e eles deixam o líquido todo evaporar, tá? E aí, claro que isso não é rápido, né, gente? Ele fica em repouso, às vezes, dependendo da quantidade, né, do tamanho do recipiente, pode durar dias, pode durar semanas, pode durar meses, e aí aquela água toda evapora e fica apenas o cloreto de sódio. Então, isso aí é uma técnica, né, que é utilizada para separar o sal da água do mar através da evaporação. E agora a gente vai conhecer uma outra técnica que separa misturas homogêneas, que é a destilação simples. A destilação simples, ele é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea que apresenta uma única fase, né? E ela é formada por componente sólido dissolvido em líquido. A evaporação ela é utilizada para separar componentes de uma mistura homogênea, certo? Só que o sólido está totalmente dissolvido no líquido. Olha a característica dos estados físicos desses componentes. Quer dizer, já não posso separar a água do mar, por exemplo, por destilação simples. Eu não consigo, tá certo? Para separar aqui a destilação simples, ó, a gente utiliza um sólido e esse sólido tem que estar dissolvido no líquido. Na água do mar, ele está totalmente dissolvido, tá? As partículas são bem menores, são mais difíceis. Aqui nós temos um equipamento. Esse equipamento ele é utilizado apenas no laboratório. Não é algo comum, né? A gente não encontra, a gente não consegue fazer uma destilação na casa da gente. Mas existe, por exemplo, técnicas que vocês podem fazer usando materiais alternativos para separar, tá certo? Mas esse equipamento ele é encontrado no laboratório. Como é que acontece, né? Ó, aqui nessa vidraria, que é um balão de destilação, nós temos uma solução, a solução de sal e água. E aqui, gente, vai ocorrer um aquecimento, como vocês estão observando aqui, né? Ele é aquecido essa solução e essa solução ela evapora. E aqui nesse condensador aqui vai ocorrer um resfriamento. Quando ocorre o resfriamento, o que acontece aqui? Sabe o que acontece? Uma mudança de estado aqui. Ele vai passar do estado, vai esfriar e vai passar do estado de vapor para o estado líquido. E aí, ó, esse líquido aqui é coletado nesse Ellermai aqui, né, que é uma vidraria de laboratório. E aqui, ó, dentro do balão, fica o sólido, que no caso é o sal, tá certo? Então, a destilação simples, ela é uma técnica utilizada para separar misturas homogêneas. Que tipo, né? Como é que tem que estar os componentes dessa solução? Tem que ter um sólido dissolvido no líquido, ok? Agora a gente vai conhecer uma outra técnica que separa componentes de uma mistura homogênea, que é chamada de destilação fracionada. A destilação fracionada ele é um método de separação utilizado em misturas homogêneas formadas por dois ou mais líquidos miscíveis. Olha aí, para utilizar essa técnica, eu preciso ter uma mistura homogênea, né? Só que nessa mistura homogênea, eu preciso ter dois componentes líquidos. E esses componentes que são líquidos, eles precisam estarem totalmente dissolvidos. Porque nem tudo que é líquido vai dissolver no outro líquido, viu, gente? Aqui eu tenho que ter os líquidos dissolvidos totalmente. Um exemplo é o petróleo. O petróleo, a gente consegue, é uma mistura homogênea
e a gente consegue separar vários componentes do petróleo. E é isso que a gente vai assistir aí, né? Como ocorre o processo de separação dos componentes do petróleo. Vamos assistir esse vídeo aí que está bem interessante. Tudo começa bem abaixo da superfície da terra ou do mar, onde o petróleo bruto, uma mistura de hidrocarbonetos, fica preso em reservatórios subterrâneos. O petróleo bruto é uma substância complexa que contém uma variedade de compostos, variando de gases leves a líquidos pesados e viscosos. Ele é extraído do solo por meio de perfuração e trazido à superfície para o processamento. Uma vez que o petróleo bruto atinge a superfície, ele passa por um processo chamado destilação fracionada em refinarias de petróleo. É realizada em grandes torres de destilação, que atuam como núcleo do processo, onde misturas complicadas são separadas em componentes individuais. Esse processo, que envolve o aquecimento do petróleo bruto em uma grande torre de destilação, onde ele é separado em seus vários componentes com base em seus pontos de ebulição. As torres de destilação têm saídas de líquido em intervalos acima da coluna, que permitem a retirada de diferentes frações ou produtos com diferentes pontos de ebulição ou faixas de ebulição. Ao aumentar a temperatura do produto dentro das colunas, os diferentes hidrocarbonetos são separados. Os produtos mais leves, aqueles com menor ponto de ebulição, saem do topo das colunas, e os produtos mais pesados, aqueles com maior ponto de ebulição, saem do fundo da coluna. Então, gente, vocês perceberam aí que não é uma técnica fácil, né? Para separar os componentes de uma mistura que é líquida, como o petróleo, né? E essa separação bem interessante, que ela ocorre também com essas mudanças, com a evaporação e com a condensação. Só que a separação ela vai sendo realizada por meio de pontos de ebulições diferentes. Legal, né? Muito bem. E agora eu estou aqui numa cozinha. Será que na cozinha ocorre separação de componentes de uma mistura? E aí, o que vocês acham? Quando você prepara aquele café, você sabia que você está participando de um processo largamente utilizado nos laboratórios de química? Essa técnica ela é chamada de filtração. Água e sal podem separar esses componentes, né, por decantação, e também, por exemplo, quando você tira as impurezas do feijão, você está utilizando um outro processo. E esse processo é chamado de catação. Então, existe sim alguns processos de separação que nós realizamos na nossa cozinha. Já essas técnicas que eu acabei de citar para vocês, elas são utilizadas para separar componentes de misturas heterogêneas, não é mais homogêneas. Então, vamos ver uma técnica aí.
Uma das técnicas que a gente faz muito quando a gente está preparando o nosso cafezinho é a filtração, tá? Mas no laboratório, observe aí os instrumentos, né, que são utilizados para fazer a separação desses componentes, né? A filtração, o que seria a filtração? É o método de separação de substâncias, só que presentes em uma mistura heterogênea, porque toda técnica utilizada para separar misturas, o objetivo é separar as substâncias químicas, tá? Só que para cada tipo de mistura existe uma técnica específica, ok? E na mistura heterogênea eu posso utilizar a filtração, né, para separar componentes dessa mistura que estão no estado sólido e líquido, ok? Agora, gente, quando eu falo de sólido, esse sólido não está totalmente dissolvido, ok? Na mistura heterogênea, que a gente sabe que ela vai possuir duas ou mais fases, né? Ela é diferente da mistura homogênea. Ela representa pelo menos dois componentes em estados físicos diferentes. Um outro tipo de técnica que é utilizada para separar componentes de uma mistura heterogênea é a separação magnética. Esse é um método, gente, que tem um ímã, ele precisa ter um ímã, tá? Para poder ocorrer a retirada. Geralmente, na mistura, tem algum componente metálico para poder ocorrer, tá bom? Presente, né? Em uma mistura, geralmente ela é formada por sólido. Então, eu tenho uma mistura, ela é sólida. Só que um dos componentes ali é um metal. E aí eu utilizo que técnica para separar esses componentes? Separação magnética, muito utilizada na mineração e também na reciclagem. Temos uma outra técnica, que é a sublimação, que é um método, ele é usado quando um dos sólidos da mistura é aquecido e sublima. O que é isso na linguagem química? O que é sublimar, né? Sublimar é passar diretamente do estado sólido para o estado de vapor, enquanto que o outro permanece no estado sólido. Então, eu tenho uma mistura, e essa mistura ela tem essas características, né? Eu tenho aí um sólido que, ao aquecer, ele passa direto do sólido para o vapor. Eu já sei que aí a técnica que eu estou utilizando é a sublimação. E na imagem ao lado, nós temos os equipamentos que são utilizados para separar esses componentes por meio da sublimação. E aí, gente, eu tenho um questionamento, né? O que você faria para separar o óleo e a água contidos em um recipiente? Então, observem aqui comigo, olha que legal essa imagem. Eu tenho aqui uma solução de água e de óleo, é uma mistura heterogênea, né? E ele quer saber, né, o que você pode aí fazer para separar. Ele já está dando a dica, ele colocou no funil de decantação, né? Esse funil de decantação, ele tem essa funcionalidade de colocar líquidos com densidades diferentes. O que acontece aqui? É bem simples, eu vou abrir aqui essa torneirinha, ó, e aí a água vai descer. Ela descendo, já ocorre a separação. Então, eu posso usar, né, um funil de decantação para fazer essa separação, ok? Muito bem. Agora, a gente vai aqui, ó. Observem.
Eu estou aqui no Café Consciência. O Café Consciência, gente, ele é um quadro bem interessante, porque aqui eu posso trazer um convidado, eu posso trazer uma curiosidade para vocês. E eu trouxe uma curiosidade, tá? Eu quero falar de uma técnica que é a cromatografia, tá? Que ela é um método que é utilizado para identificar, purificar ou isolar os componentes de uma mistura. E aí eu quero falar, sabe de quê? Das folhas. Eu não sei se você já observou os pigmentos dos vegetais, né? Você já deu uma olhadinha? Será que no vegetal só existe um tipo de pigmento? Então, quando olhamos uma folha ou uma flor, por exemplo, né? Por mais que ela seja verde, certamente ela possui outros pigmentos misturados à clorofila, né? Que é o componente que dá aquela cor verde à planta. Você sabia que além da clorofila, também vão existir vários tipos de pigmentos? Dentre eles, nós vamos ter os carotenoides. Esses carotenoides são compostos orgânicos e esses compostos orgânicos são responsáveis pela coloração amarelada, alaranjada e avermelhada de flores. Então, tem uma flor laranjada, já sabe que tem carotenoide. Além disso, eu tenho uma outra classe de compostos orgânicos, ou seja, outra classe de substâncias orgânicas, que é a antocianina. A antocianina, ela é responsável pela coloração azul arroxeada ou avermelhada às plantas. Então, a gente percebe aqui que existe, né, mais de um pigmento nas folhas ou nas flores, tá? E para identificar, gente, esses pigmentos, nós usamos a cromatografia. Observei como é que é essa técnica. Aqui, o que seria a cromatografia? Então, esse método aí, ele vai fazer a separação, né, dos componentes no caso aí da folha, e ele vai fazer a sua identificação. Porque vocês viram que lá no início eu disse que existem vários grupos, substâncias orgânicas que dão a cor da planta, então vão aparecer essas colorações. Aí você vai dizer, olha, nessa planta tem carotenoide, olha, nessa planta tem clorofila. Tá? Essa técnica ela é justamente utilizada para identificar, né, esses componentes dessa folha ou dessa flor, né? Esses pigmentos aí, ok? E assim, meus queridos... aí observe, antes da gente terminar, observem aí comigo. Olha aí, ó, olha as cores que aparecem, né? Como os pigmentos, eles vão possuir né, diferentes pesos moleculares, então eles vão migrar em diferentes velocidades. E aí a gente vai ver no papel, né, essa separação bem legal através das cores. Muito bem, e agora a gente vai para o nosso mural do conhecimento. No mural do conhecimento, nós falamos hoje sobre as misturas homogêneas e heterogêneas e como separar os componentes dessas misturas. E quais foram as técnicas citadas? A destilação simples, a filtração, a separação magnética e a destilação fracionadas. Lembre-se, para cada tipo de mistura, eu tenho uma técnica específica. E assim, meus queridos, eu termino a aula de hoje. Até mais. Tchau.